Oi, tudo bem? Queria conversar com vocês hoje um pouco sobre a oração de repetição. Isso acho que tem a ver um pouco com quem estava falando em outro vídeo que você pode ver aí no canal, que era sobre a oração ecumênica e como que a repetição, os mantras acabam sendo alguma coisa comum para todos, né? E eu peguei esse ponto e ontem foi para nós católicos um dia de trazer uma memória de São Domingos Gusmão, e que foi uma pessoa que teve lá o seu momento de iluminação e, e de uma conversa com Nossa Senhora, e que a partir de então ele trouxe a, a prática de se rezar o terço, de se rezar o rosário. E é interessante isso, porque eu percebo que é uma coisa que está presente em várias práticas de espiritualidade, várias práticas de oração, de uma forma diferente de cada tradição, mas que está muito presente essa questão da repetição, da vocação para parar e pensar e esperar com que aquela repetição nos ajude na própria interiorização. Santo Inácio, que foi uma pessoa que me marcou muito os católicos, e a mim especialmente, tem até um outro vídeo aí falando um pouco sobre a espiritualidade dele, ele falava que o primeiro ponto da espiritualidade era a oração de repetição, oração vocal, e que ele colocava uma importância muito grande. E que ele dizia, algumas pessoas vão se realizar com esse tipo de oração. Isso no começo dos exercícios espirituais, ele fala, tem outros modos de rezar, mas o orientador espiritual vai ter que ver qual é o ponto que a pessoa está, se a pessoa está chamada a esse tipo de espiritualidade ou não. E a gente percebe que muita gente simples fica na oração vocal e de uma profundidade muito grande, né? A gente não sabe muito bem como surgiu o terço. Parece aí que talvez nos anos aí 800 e tanto, deve ter tido algum contato, alguma influência com os próprios árabes, porque os árabes têm o terço, né? Tem o terço muçulmano, que acho que todo mundo já viu em algum momento. Me lembro uma novela que tinha um árabe que ficava com as continhas ali, né? O Mars Barra, parece que é assim que se fala, tinha 99 contas, tem, né? 99 contas, e seriam os 99 tesouros do céu. E tem essa coisa de pegar as continhas e ficar passando nos dedos. Tem um terço tibetano com 27 contas. E tem um terço budista também, que aí tem várias formas, mas parece que é mais comum de 108 contas. Então tem essa espiritualidade oriental que de alguma forma veio para o Ocidente e influenciou de alguma forma os próprios cristãos a terem algo semelhante. O que se diz do terço é que inicialmente veio de uma necessidade das pessoas mais simples, incultas, que não sabiam ler, de fazerem a liturgia das horas de alguma forma, como os monges faziam, e que teria a prática de rezar os 150 salmos num dia. Então, em vez dos 150 salmos, ficaram as 150 ave-marias. Depois se dividiu em mistérios, em que se colocasse, então, 10 ave-marias para um mistério, e aí teria, então, os mistérios gozosos, os dolorosos e os gloriosos, e depois veio também os luminosos. Mas eu não quero me deter muito nisso, porque é uma coisa, talvez, dos católicos, e acho que o católico está me escutando, sabe um pouco da importância do terço. Eu vou dizer a vocês que eu não tinha um apreço pelo terço. Achava uma coisa muito simples, que não trazia nada. Mas é interessante que a gente vai ficando mais velho, vai pegando algumas coisas da vida. Eu cresci vendo minha mãe rezando o terço, e depois eu pedi para ela me ensinar, ela me ensinou.
E eu vou dizer a vocês que hoje acaba sendo um companheiro meu. E tem uma coisa interessante, o terço e todas essas orações de repetição, é você poder entrar no momento de meditação. Porque você vai fazendo a oração vocal e é uma sonoridade muito bonita nisso, é um ritmo. Acho que eu me dei conta disso pela primeira vez, quando eu estava numa viagem à Itália, entrei numa igreja e tinha lá um grupinho de mulheres italianas, umas senhoras italianas, cantando o terço. Para mim era um canto, porque uma sonoridade que na língua italiana talvez fique mais nítida, mas tem uma sonoridade que tranquiliza a gente. Se a gente for para o lado oriental, a gente vê que tem essa repetição, essa sonoridade da musical até das orações deles. E tem a prática, eu não conheço tanto assim, mas eu sei dos mantras, da repetição daquela palavra, e que tem uma sonoridade específica. E tem também a repetição de uma ideia, de uma cena, de uma consideração. E a ideia para os orientais é que a gente apague um pouco a nossa própria consciência e entre num mistério que é maior que a gente, que nos embarca. O terço é a mesma coisa. Não é só fazer a Ave Maria. Enquanto está repetindo aquilo, é você entrar mentalmente na contemplação de um mistério que é bíblico, inclusive. Isso, por diversas vezes na minha vida, eu percebi o quanto me acalmava um terço, o quanto que me trazia mais para mim mesmo, o quanto que me trazia também na conexão para algo maior, para um transcendente. E é interessante que depois eu, estudando um pouco, e eu não sei muito disso, mas estudando um pouco a questão da hipnose, tem uns elementos da hipnose que se repetem sempre, pelo que eu estudei. E todo o processo hipnótico, e que é para você distrair a consciência, para você entrar no subconsciente, o inconsciente da pessoa, e tem alguns elementos essenciais. É a ritmicidade, é a sonoridade e é o toque. Os três têm que estar presentes em qualquer circunstância de hipnose, tem várias possibilidades, né? É você entrar, dar uma distraída no consciente e entrar para dentro do inconsciente da pessoa, né? E eu acho que todas essas orações de repetição trazem um pouco disso para a gente. E que tem, do lado oriental, mas as contas são muito interessantes, porque você tem a sonoridade, tem o ritmo, mas falta o toque. E é interessante que eu, pelo menos, quando rezo o terço sem as contas, perde alguma coisa. Quando eu estou com as contas na mão, é o toque, é o tato, e aquilo me dá uma distraída maior de mim mesmo, da minha superficialidade. Eu entro num nível mais profundo de mim mesmo, e que de repente eu me transporto para algum outro lugar em que eu me encontro com Deus. E eu acho bonito isso. E eu acho bom falar sobre isso agora, porque talvez os católicos não se deem conta da riqueza desse instrumento que nós temos. E eu queria dizer que isso também está presente em outras religiões, de outras formas. E que bonito que tanta gente na Terra, tantos seres humanos, fazem alguma oração parecida, embora se ache que é muito diferente. E eu acho que até os evangélicos também têm alguma coisa nesse sentido, porque a repetição é uma coisa que acontece nas orações dos evangélicos, pelo que eu vejo. Né? Repetir a palavra Senhor, Senhor, meu Senhor, Jesus Cristo. É alguma coisa que eu vejo muitas vezes uma oração que se faz em conjunto com outras pessoas, com outros fiéis, e o pastor fica repetindo essas palavras e fica com uma entonação que sobe, que desce, e as pessoas entram nesse ritmo também, não é? E dentro da Igreja Católica mesmo tem alguns movimentos que tem essa questão da sonoridade, de se repetir, de entrar em outro nível. Ou seja, acho que essas orações de repetição aparecem em muitos locais,
é uma resposta humana a esse transcendente. E realmente eu não sei como é que se deu. Eu acho que se deu um contato de Deus com os homens, sim, mas também uma busca dos homens. Mas esse rosário foi vindo até os nossos dias e está presente aqui conosco. Às vezes alguns evangélicos veem que o rosário é uma ligação nossa do católico muito forte com Maria e estranham isso. E eu gostaria que não vissem assim. Tanto os evangélicos como os católicos, o centro é Jesus Cristo, não é Maria. Mas Maria, para o católico, ajuda. Como o terço ajuda. Como esse tipo de oração de repetição ajuda. Mas pode ser uma outra coisa qualquer. Inácio falava, fique numa oração vocal. Pega o Pai Nosso e fique repetindo aquilo, mas parando em cada palavra e refletindo sobre o que aquilo quer dizer. Não é repetição pela repetição. Se bem que a repetição é interessante, porque nos dá o ritmo e nos faz entrar numa profundidade maior da nossa oração, do nosso ser. Mas também você pode fazer aquilo entrando numa reflexão sobre o que quer dizer aquela palavra. E eu acho que aí é incrível. Eu acho que é algo que pode ajudar muita gente. Me ajuda. E eu vejo que isso se repete em outras religiões. Então eu queria colocar isso agora para vocês e que vocês pensem um pouco. E que de repente façam uma experiência, por que não? Né? Para os católicos, rezar o terço uma vez. Tem católico que nunca rezou o terço. Faça alguma coisa assim. E acho que para todos, por que não fazer uma meditação e se inspirar na repetição, nos mantras? Pegue uma música que tenha um mantra, que tenha uma repetição de uma frase, relaxe. Relaxe o corpo, relaxe a mente e tente entrar nessa repetição do que isso traz para você. Eu acho que a gente poderia, em algum outro momento, até trazer uma meditação guiada. Quem sabe? Ajude. Tchau, até mais.